Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Quero vos saudar com a paz do Senhor e glorificar a Deus pela vida de vocês que aqui estão conosco todas as vezes. E nós temos um texto muito conhecido para poder trabalhar em poucos minutos aqui com vocês. O texto é de João, capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Quero dizer que Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando de presença, de fagulha, de Shekinah. A glória no original do grego é doxa, que significa, dentre alguns significados, presença de Deus aqui. Isso implica dizer que Jesus é a presença de Deus embutida na terra. É a presença de Deus revelada para a humanidade, física, corpórea e literal e concreta. Por que isso? Porque em nenhum momento da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a ideia de Deus era que o homem chegasse e se aventurasse na fé. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Mayam Perman. No livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele vai dizer que a ideia de fé é que o homem se aventurasse no crer em Deus. Isso implica dizer que o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É galardoador dos que o buscam. Entenda que a ideia de Deus é sempre do homem exercitar a sua fé. O Antigo Testamento, desde Adão, Deus vinha na viração do dia, a ideia ali é de uma conversa. Não é de alguém físico e corpóreo andando com Adão, mas é a voz de Deus que permeava o jardim. Da mesma sorte, Abraão, no meio de um panteão de deuses, num panteísmo, de um politeísmo, Abraão acredita numa voz que diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que mana leite e mel. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Era a terra de Canaã. E nós vamos identificar que Abraão não precisou de nenhum subterfúgio, nada, nenhum apetrecho, nenhum objeto físico para que acreditasse que esse era Deus. Como, por exemplo, nós vemos ao longo da história do Antigo Testamento, como com Gideão, que pediu todas aquelas provas de que Deus estaria com ele. Né? Nós temos outros homens que vão pedir a Deus para poder mostrar fisicamente, corporeamente, que Deus estaria com eles. Só que Abraão não precisou disso. Abraão creu apenas em uma voz. É por isso que ele é pai. Ele é conhecido como pai da fé, monoteísta, porque ele é o único que acredita sem precisar de nenhuma prova. Ele só acredita na voz. Assim também, para que o povo de Deus e o próprio povo do modo geral acreditasse nesse Deus, então, já que Deus queria se manifestar de forma invisível e o povo não entendeu, agora Deus resolve enviar o seu Filho de forma física, visível, palpável, concreta, em carne e osso. E ele encarna na terra. E ele é, por esse motivo, a manifestação da glória de Deus, porque ele morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer em Mateus 28, agora é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado por Deus para Jesus. Foi dado por Deus para Jesus, aquele que seria a manifestação da própria glória, da própria Shekinah. Agora é devolvida a ele esta mesma glória e esta mesma Shekinah. Para Tomé, Jesus disse: bem-aventurados que não precisaram ver Tomé, mas creram. Ali estava falando também para nós,
que não vimos Jesus fisicamente, mas cremos e acreditamos que ele é verdadeiro, existe e é galardoador dos que o buscam. Deus em Cristo abençoe a sua vida e creia. Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.